Boa noite a todos, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 3 de março, 19 horas e 52 minutos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia, ninguém acreditou em Noé. Noé, ele chegou e falou: vai haver um grande dilúvio, vai descer água abundante sobre a terra. Já não chovia muitos anos. Eles não acreditaram. Assim aconteceu. Eu digo para você, Deus vai fazer proeza na tua vida. O que Ele tem para fazer na tua vida, nem a tua mente, nem mente humana ouviu ou imaginou. E nem você imagina o que Ele vai fazer, meu amigo. Talvez ninguém dá nada por você, talvez ninguém acredita em você, mas Deus, Ele promete para mim e para você que vai fazer proeza nas nossas vidas. Você vai ver o resultado deste trabalho que nós estamos fazendo incansavelmente, não é verdade, missionária Rose? A paz, Deus abençoe vocês. Para vocês verem que vocês são privilegiados. Porque é raro ter um culto que trata exclusivamente da alma. Que trata exclusivamente do seu ser, do seu interior. Às vezes a gente cuidamos de várias coisas na nossa vida, mas quando a gente temos uma direção, como cuidar, como fazer, aí muda toda a situação. O Senhor Jesus, o maior prazer dele é ver todos nós felizes. O maior prazer de Cristo é ver nós realizados. O maior prazer de Deus é nós ser uma pessoa completa. Completa nos seus sentimentos, completo em termos da sua família, completo na vida sentimental. Esse é o prazer do nosso Senhor Jesus. Mas poucas pessoas, elas têm esse privilégio. Louve e agradeça a Deus vocês que estão aqui e você que vai nos ouvir. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema que para algumas pessoas tem sido muito difícil. Eles acreditam que entra no descanso de Deus, mas existe uma única coisa só que te dá condição e autoridade para entrar no descanso de Deus, que se chama o quê? Fé. A gente vai hoje abrir o discurso sobre a palavra de Deus lá em Hebreus 4. Hebreus 4 fala assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Essa palavra, ela veio matutando na mente da missionária por essa madrugada, e a missionária, ela trouxe para nós essa direção que o Espírito Santo estava dando para ela, e nós vamos hoje revelar para você como que você desenvolve uma entrada triunfal na presença de Deus. Não adianta somente você gritar, não adianta somente você orar. Você tem que ter um algo especial que poucos têm. Eles têm para fazer o mal, eles têm para poder prejudicar a vida de outros, mas para poder transformar as suas próprias vidas, eles quase não usam, que é o que? A fé. A fé, ela opera de duas maneiras. Tem a fé que chama à existência as coisas que não existem, que Deus promete, e tem a fé negra, que chama à existência as coisas que o diabo quer destruir na tua vida. As negativas. É a fé negra, é dizer que não vai dar certo e realmente não dá certo. Tá tudo para dar certo, tem 99% para dar certo, mas a fé negativa, com uma única palavra, ela fala para você assim: você não vai conseguir. Ela derruba 99% da tua fé. Por quê? Porque precisa de uma vigilância, precisa resguardar, precisa proteger esse tesouro. Se você vai em um terreno
E nesse terreno você descobre, você está capinando esse terreno, você descobre um tesouro que é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Você tem bens, você venderia, ele é maior do que os teus bens. Você venderia os teus bens para comprar esse tesouro? Um sim, outro sim, outro teve dúvida. Eu venderia. Esse tesouro se chama Espírito Santo. Aleluia. Você tem que ter certeza. Às vezes você está muito apegado às suas coisas pessoais e materiais. Às vezes você fica pensando assim, pô, será que ele vai pedir o que hoje? Será que ele vai me pedir o quê? Eu nunca vou te pedir nada. A única coisa que eu te peço é que você se arrependa dos teus pecados e se volte para Cristo de fato e de verdade. Deus, ele não aceita cristão meia boca. Tem muitos cristãos meia boca andando por aí dizendo que é de Cristo, mas está vivendo uma vida inflamável. Você sabe o que é uma vida inflamável? O pecado, ele inflama. O pecado é um câncer. O pecado, ele é algo que destrói a sua fé. A fé é certeza, meu amigo. Tô dentro. Tá fora, tô fora. É sim, sim, não, não. Com Deus não existe. Senhor, deixa eu ir lá enterrar os meus familiares que morreram. Jesus, ele falou o quê? Que os mortos enterrem os seus mortos. Vem e me segue. Para você querer ser de Deus, você tem que negar tudo. E o tudo é a tua própria vontade. Para entrar no descanso de Deus, para conquistar qualquer coisa material, você só precisa fazer o quê? Ser fiel, ser um dizimista, ofertar e fazer voto. Você vai conquistar carros, casas, mas para conquistar o Espírito de Deus, não adianta fazer voto, não adianta ser dizimista, não adianta oferta. Você tem que ter um coração totalmente dele. Você tem essa disposição? Dele falar assim, larga tudo e me segue. Tu quer ser igual o jovem rico ou quer ser igual Pedro? Larga tudo, Pedro, e vem. A Bíblia diz que Pedro, ele estava passando um momento de miséria tão grande que você não tem noção. Pedro era um empresário fracassado. Só que, pela palavra de Cristo que ele obedeceu, ele alcançou uma fortuna tão grande que ele teve que pedir ajudas a outras pessoas para trazer essa fortuna para a terra, para a areia, porque sozinho ele não conseguia. Quando ele botou a mão, Jesus falou para ele, larga tudo e me segue. Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, relaxa aí, tu tá muito agitado, relaxa. Eu vou desfrutar primeiro, depois eu te sigo. Foi isso que Pedro fez? Não. Pedro tinha o Espírito Santo? Não. Ainda não. Pedro cortava a orelha ainda. Pedro ainda era um incrédulo. Pedro largou tudo. Você vê a Bíblia dizendo que Pedro trouxe mulher, trouxe filho, trouxe neto, trouxe todo mundo com ele? Só no finalzinho que você ouve falar Pedro falando da família. Jesus veio e tocou na sogra de Pedro e a febre a deixou. E ela passou a se ver Jesus. Só ali que você vai achar. Aí quando você vai lá nas epístolas de Pedro, Pedro está dando conselho sobre casamento. Mas que dia que você ouviu falar da mulher de Pedro? Eu propriamente ainda não achei. A Bíblia é grande, tá? A Bíblia é muito grande. Eu propriamente não achei.
Mas Pedro dá um excelente discurso sobre família, sobre casamento. Então, para que você possa alcançar o maior tesouro que eu acabei de falar, só uma coisa que faz você ver esse tesouro, que se chama o quê? Não, o tesouro é o Espírito Santo. Só uma coisa que faz você ver esse tesouro: fé. Fé. Só a fé que faz você ver o tesouro. Se você não tem fé, você nunca vai largar a tua própria vontade, largar o teu querer para seguir um Deus que você não vê. A fé, ela te dá o poder de entrar no descanso de Deus e usufruir dos benefícios. Você tem fé para isto? Você tem coragem para isto? Tem que ter, meu amigo. Para Deus dar o Espírito dele para você, para nós precisamos nos sacrificar, não de meia boca, mas 100%. 100%. Um casamento, ele é constituído de eu dou um pedacinho de mim para a missionária Rose, não é verdade? Eu não tenho que dar satisfação para ela, eu não tenho que falar para ela nada dos meus negócios. Nem assim? Não. Casamento é igual. Nós somos iguais. Nós compartilhamos do mesmo ideal. Ser o quê? Feliz. E ter uma família produtiva, uma família feliz. Por isso que a Bíblia te dá essa direção que nós vamos ler hoje. Eu vou ler e a missionária ela vai te explicar. Amém? Amém. Vamos lá, versículo 1. Posso ler? Hebreus 4:1. O título diz: a entrada no descanso de Deus pela emoção. Não. É isso aí que está no teu título? Não, Nem título tem, tua Bíblia não é convertida. Aqui tá, o repouso do cristão. Aqui no meu tem, é pela fé. Amém? Aí diz assim, Depende, nem todas as Bíblias têm. Número 1 diz assim, ó. Apesar que a Bíblia original não tem títulos não, tá? É diretona. De estudo, então, Isso aqui direto. foi os próprios homens que criaram esses pequenos textos, Aqui que tá chama tema. Aqui, ó, já é o repouso do cristão. O repouso do cristão. Aí diz assim, ó. Portanto, visto que nós foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para que não perecem quem algum de vocês deixam de alcançar. 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Ó, ali tem um tesouro. Tesouro? Não tem telhado, não tem cerâmica. Tesouro? Tá quente quando tá calor. Mas o tesouro é quem? O Espírito de Deus que opera aqui. Amém? Ó, o lírio mais lindo e bonito, ele nasce aonde? No lodo, na lama. É a flor é uma flor linda. Não, é uma flor linda. O lírio também de flor de loto. Ela dá na lama. Ela dá na água suja. E é linda. Amém? Aí diz assim, ó. No versículo 2. Porque também nós foram anunciadas as boas novas. Exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé, como aqueles que o outro ouviram,
nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrará no meu descanso. E ele disse isto mesmo, que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Você, olha só, sua resposta ela já existe. Sua resposta, Deus ele já viu. Existem dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da justiça. Se você seguir o caminho da justiça, Deus ele já viu você sendo cheio do Espírito Santo. Ele já viu você com uma família abençoada. Se você seguir o caminho da injustiça, ele já viu você nas trevas. Amém? Quando eu chegar aqui na parte que pertence à missionária, ela vai falar. Foi o que ela falou comigo hoje. Ele disse isto mesmo, que as obras já estivesse concluída desde a fundação do mundo. 4, porque em certo lugar assim disse a respeito do 7º dia, sábado, no 7º dia descansou de todas as obras que tinha feito. 5, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falaram por Davi, muitos tempos depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvires a sua voz e não endurecerem o seu coração. 8, ora, se Josué lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. 9, portanto, resta um repouso sabático, sábado, para o povo de Deus, porque aquele que entra no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Aleluia. Amém? Aí no versículo 11 a missionária dá início. Amém? No versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, para que a palavra de Deus é vida e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra além da divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Poderoso, hein? 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos os olhos daquele com quem o termos de tratar. Amém? Aqui, nesse versículo 12, que chamou muito a minha atenção, hoje muitas pessoas, elas não têm vivido a fé pura, a fé genuína. Então o que acontece? Ela, por não agir e não viver pela fé, ela fica se contradizendo com palavras. Ela fica se contradizendo, também não é assim. Ela fica se contradizendo, dando desculpa. Deus, ele diz aqui que os olhos dele, ele vê tudo. Então, a palavra de Deus, ela é a única que pode desvendar,
que pode libertar, que pode mostrar até o teu pecado, que pode fazer você saber, te convencer. Eu, o pastor, não pode não, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, sim. De chegar e falar para você e você no culto entender, isso aí é comigo. Esse é o nosso Deus que nós pregamos e vivemos Ele. Então aqui muitas pessoas não têm sido realizadas na vida. A alma dela tem ficado desconsolada. O dia a dia dela não tem sido um dia produtivo. Porque na verdade, ela não está crendo na palavra, ela não está tendo esta fé. Porque na hora que ela está no culto, na igreja, ela está na fé. Ela mostra com o semblante, mostra as ações. Mas quando chega em casa, aqui está dizendo bem claro. Ele tem um tratar contigo, ele vê tudo. Aí é onde que bota tudo a perder com as palavras. Bota tudo a perder com os pensamentos ruins. Sente, pensamentos como assim, missionária? Pensamentos negativos. Que não agrada a Deus. Hoje você diz que crê, amanhã está dizendo, eu acho. É como aquela pessoa que ela está convivendo há 20 anos com um homem. Depois ela chega para mim e diz assim, bem, eu acho que eu não amo mais o meu esposo. Como assim? 20 anos? Como é que é isso? Mas por quê? Ela deixou de crer, deixou a fé. O amor não acaba. Então muitas pessoas estão com a alma sem estar se alimentando aqui, ó, na palavra. Aí a alma dela começa o quê? Ficar angustiada. Um dia ela tá na fé. Um dia ela tá com os próprios sentimentos. Um dia ela fala que crê. Outro dia ela já bota o acho. Eu acho que vai dar certo. Aí já não é fé. Isso é dúvida. Deus te deu vamos lá. Vamos mais claro. Deus te deu uma profissão. Amém? Amém. Deus te deu condição, te deu saúde, te deu sabedoria, te deu as ferramentas, te deu tudo. Aí você ainda está pedindo Deus para te prosperar. Ele já te deu tudo. Ele já te deu a condição, ele já te deu o espaço, ele quer que eu trabalho. Qual é o milagre de Deus aqui? É nós trabalharmos. É viver pela fé. E a fé, muitas das vezes, não é o que a gente vê. É o sobrenatural. E o repouso de Deus começa aqui. Se você está pensando em ter paz, se prepara para a guerra. Amém. Porque não vai ter moleza para homem e mulher de Deus. Não existe moleza, não existe. O repouso só na graça. E eu nem sei se você vai ficar lá à toa. Eu não acredito. Duvido. Eu não acredito. Se aqui a gente rala... Deus lá não quer filha preguiçosa. Ele quer que a gente ande em movimento. O Espírito Santo em movimento. Ele dá novidade, ele dá a palavra, ele dá a instrução. É só você crer e colocar dentro de você. Olha, Senhor, eu não quero mais pensar como eu estava pensando. Essa palavra aí, ó, penetrou dentro de mim como fosse meu pai. Algo tão forte, mas tão forte, que essa negatividade que estava tentando trabalhar na minha mente já sumiu. Antes de eu chegar aqui, eu estava pensando 1001 coisas mais negativas. Até mesmo cobrando de Deus algo que Ele já te falou o que você tem que fazer. Ele já te deu a direção que você tem que fazer. Ele já te deu a instrução que você tem que fazer. Mas quando você continua com a alma teimosa, com a fé doente, com a fé negativa... Que existe fé negativa, tá? É a fé negra. É a fé negra. Aí você fala assim, mas eu tô pensando comigo mesmo, pastor. Ô missionária, não posso pensar assim? Que a crise tá chegando na minha casa, na minha família? Que é isso?
Homem, mulher de Deus, ou crê ou não crê. Porque eu digo para você que todo mundo tem um momento que vive uma guerra. Isso seja bispo, seja pastor, seja missionário, passa uma guerra. Ó, guerra, se não for no casamento, é uma guerra financeira. Se não é uma guerra financeira, é a guerra com os filhos. Mas através da fé e a palavra que você está ouvindo, muda qualquer situação. Porque quem tem fé não dá desculpa. Nós poderíamos dar desculpa aqui para Deus, poderia ou não poderia? No sentido de situações. É verdade. Você vê, a fé, ela chama a existência as coisas que não existem no natural. Mas no espiritual já está lá. A tua vitória, a tua esposa está lá. A tua esposa está lá. A mesma história que a tua vitória está lá. Mas só que só entrando no descanso de Deus que você vai o quê? Ver. Eu sabia que tinha esse espaço aqui pela fé. Tinha aqui, era um quartinho de ferramentas, tinha ali um telhadão ali, tinha um bocado de bagunça aqui e ali tá bagunçado porque falta organizar. Hoje eu consigo enxergar um altar, um povo, um pastor, uma missionária e futuros obreiros do apoio aos soldados feridos. Ô, glória! Isso é entrar no descanso de Deus. Já tá lá a tua resposta. Mas só que nós fomos acostumados a viver uma vida natural. Não, se eu comer tudo hoje, e aí? E aí não? Aí fica aquela mirração, aquela mirração para usar. Fica aquela... Vai devagar, né, gente? Não pode. Você vive pela fé. Ontem, a missionária, ela perguntou pra mim assim: Ivanildo, um hambúrguer ou dois? Eu quero dois. Eu quero sentir a carne. Eu quero comer e sentir no meu paladar. Que nem o doce que eu fiquei comendo essa madrugada. Comi tudo, sozinho, escondido. Comi tudo. Mas eu falei, quer? Ela falou que não queria. Mas um quer bem amarrado. E tudo que você busca, meu amigo, tá na fé. A Bíblia diz sobre este homem. Tinha um tesouro. Ninguém dá nada por este bairro. Ninguém acredita neste bairro. As pessoas acreditam que esse bairro é um bairro morto. É um bairro ruim. Mas Deus está neste lugar. Aleluia! Aqui há prosperidade, aqui há vida, aqui há felicidade, aqui há libertação. Eu não preciso ir para fora para pregar o evangelho, meu amigo. É aqui que nós vamos glorificar o nome de Cristo. Aleluia! Ele revelou isso para mim há 28 anos atrás. Está se cumprindo nos tempos atuais, depois de 28 anos. Foi Deus falou comigo suavemente. Eu vindo de um culto. E hoje está se cumprindo tudo aquilo que Ele falou. E eu digo para você, entra no descanso de Deus com este poder que Ele te deu. Todos têm este poder. Você tem o poder da fé sobrenatural da luz. E também você tem o poder da fé sobrenatural das trevas. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, você vê os benefícios da palavra de Deus. Quando você dá ouvido à palavra do diabo, você vê os benefícios da palavra do diabo.
Já aconteceu com você de você tá assim, aí do nada você tem uma sensação, eu vou ser mandado embora. E já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. Eu não amarrei naquele dia, eu não repreendi e eu perdi o meu trabalho, eu perdi uma obra. Eu imaginei, o cliente vai me mandar embora. Era pensamento de quem? Do diabo. Porque Deus, ele não vai te dar nada e depois querer tirar de você, se você lutou tanto para conquistar. Deus não tira nada de você se não, aquilo não está te prejudicando. Se aquilo é para te prejudicar, ele não deixa nem você tomar posse. Você acha que Deus, ele me colocou para mim poder pregar o evangelho aqui na rua Viana do Castelo para este povo aqui, sabendo que eu não ia ter êxito? Você acha que ele ia deixar eu ficar aqui? Sabendo que eu vivo uma vida reta, uma vida íntegra com ele? Você não me vê aí de conversa fiada com ninguém, rapaz. Você não me vê aí de fofoquinha com ninguém. Eu vivo uma vida 100% na presença do meu Senhor. No altar. No altar de Deus. É um sacrifício que poucos têm coragem. Eu larguei tudo pela fé. Eu parei tudo pela fé. Para poder salvar almas. A minha esposa, ela sempre teve o desejo de cuidar de pessoas. E hoje ela cuida de pessoas. Deus, ele ajusta o projeto dele dentro dos teus projetos. Deus ajusta os projetos dele dentro dos teus projetos. Ele só pode usar o que você tem. Se você tem o QI 2, ele não vai usar o teu QI 100. Ele vai usar 2. Se você tem uma fé 90, ele vai usar a tua fé 90 para que você segue uma fé 100% com ele. Isso é entrar no descanso de Deus. Olha só o que a Bíblia diz no 11. Portanto, esforçamo-nos para entrar naquele descanso. Aquele descanso está no presente ou no futuro? Aquele é presente ou futuro? Portanto, esforçamo-nos para entrar naquele descanso. Hã? Futuro. Futuro. Aquele. Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas, Senhor, como é que eu vou sair do meu lugar para ir aonde eu não sei aonde é? Vá! Você só precisa andar. Você só precisa caminhar. Você só precisa continuar no caminho. Aqui. No caminho. E ele vai abrir os teus olhos para enxergar a terra. Aleluia. Ele vai abrir os teus olhos para você achar o tesouro. E o tesouro é um casamento bem sucedido. O tesouro é a pessoa amada. O tesouro é deixar essa vida sentimental desgraçada de aparência. Que você acha que está feliz, mas não está. E você sabe muito bem disso. Para viver uma vida de felicidade, uma vida de paz. É melhor ser 2 do que 1, mas às vezes quando é 2, uma vida de guerra, de desgraça, só briga, só confusão, só ciúme, só discórdia, só maldição. Então é melhor você ficar só, meu amigo, e esperar em Deus o descanso, para você entrar no descanso dele e você ver o sobrenatural acontecendo. Mas também Deus, ele te dá esse poder. A Bíblia diz que Deus, ele pode transformar, ele pode dividir juntas e medula. E como o pastor acabou de falar, mas se você já está casado, lute para mudar. Mas você tem que ser inteligente para entender a pregação, tá? Por isso que eu tenho que mas ele ainda não é convertido. 20 aninhos que a missionária lutou, eu convertido, tá? Não pense que a pessoa muda convertido ou não convertido não, porque isso aí é querer.
É querer. Eu era um homem convertido, mas eu tinha os meus complexos, eu tinha as minhas manias, eu tinha o meu jeito, é do meu jeito. Pau torto, ele morre torto. Mentira, pau torto você endireita ele com fogo. Mete fogo nele que ele queima todinho, depois tu refaz ele. Cheio do Espírito Santo que é o fogo. Porque o torto é o diabo, que ele quer entortecer tua vida sentimental, tua vida espiritual. Aí a Bíblia diz assim, ó. Portanto, esforçamo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Quem caiu lá no Éden? Não, o Lúcio não estava no Éden, Adão e Eva, o ser humano. Nós estamos pregando para ser humano. Eva. Que o Lúcio caiu lá no reino de Deus. Aí diz assim no 12, ó, o principal, esse aqui é o crucial. Porque a palavra de Deus é viva. Ó, Deus muda o meu marido, Deus muda a minha mãe, Deus muda o meu filho, Deus muda essa situação. Ela é viva para entrar naquela situação e mudar. Amém? Aí, ó. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ponto de dividir espírito e alma e espírito. Ela separa a razão da emoção. A palavra de Deus, ela separa a razão da emoção. É por isso que quando você ouve a palavra de Deus, gera dentro de você o quê? Aquelas 2 letrinhas com um acentozinho. Fé. Fé. Só através da palavra de Deus que gera fé em nós. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra que lá fora a gente fica conversando. Não, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aonde você ouve a palavra de Deus se não é na igreja? Se não é no espaço Apoio aos Soldados Feridos? Se não é no canal do YouTube Apoio aos Soldados Feridos, Pastor Ivanildo e Missionária Rose? Lá está a palavra também. A palavra dita aqui, ela está lá. É assim que gera fé em você. Porque o diabo muitas das vezes ele trabalha para que a gente não vá na igreja, para que a gente não ouve o discurso do pastor, da missionária, do bispo e etc. Justamente para não gerar fé em você. Se gerar fé em você, você vai descobrir que existe um tesouro. Tá lá. Ele tá no sobrenatural, mas você tem que ir lá no sobrenatural lutar para trazer para tua vida. A missionária Rose, ela já existia como Rose. Ela era Rose quando eu a conheci. Ela já existia. Eu lutei durante 1 ano. Entrei no sobrenatural pela direção do bispo. O bispo nos ensinava. Eu entrei no sobrenatural. Eu lutei contra as forças do mal que não queria deixar eu entrar lá para resgatar o que era meu, que estava no sobrenatural. Eu precisei usar aquele poder que tem 2 pequenas letras, que se chama fé sobrenatural. Aí, como está escrito aqui, a palavra de Deus divide espírito e alma. Eu deixei de viver uma vida emocional para viver uma vida racional. Eu atuei com a razão. Eu falei, se eu ficar parado aqui, eu vou morrer. Se eu ficar parado aqui, eu vou viver uma vida de depressão, uma vida frustrada. Então eu vou em luta em busca do meu sonho, do meu objetivo. É ser feliz e ter uma família. E hoje ninguém pode me questionar, meu amigo. Toda a população aqui sabe que o Ivanildo venceu. Aleluia. E é bem casado. Nós não precisamos falar que é bem casado. Eu tô falando só para sair no vídeo mesmo. Todo mundo vê. Aqui tu não vê pancadaria dentro de casa não, pau comendo não, meu amigo. Discussão por causa de dinheiro, discussão por causa disso não. Aqui nós vivemos uma vida de acordo. Se tem ovo, nós comemos ovo. Se tem pão, nós comemos pão. Se não tem pão, a gente bebe água e rindo, e brincando, e sorrindo, e acreditando no amanhã.
Amém? Amém. É muito forte. Não tem nenhum que pode contestar o que eu digo. Não tem nenhum que pode contestar o que eu prego. Eu prego o que eu vivo, o que está escrito na Bíblia. Eu não prego figurinha. Eu não prego mimimi. A gente prega a real, a verdade, a fé que chama a existência o que não existe, porque eu fui ensinado por mestres poderosos. Os homens que me ensinaram são homens poderosos, homens que conseguiram transformar um bairro. Ele disse assim, ó, esse bairro vai ser o bairro mais próspero daqui. E você vai lá no lote 15 que você vê, o lote 15 é o lugar mais próspero desse lugar. Ninguém dava nada. Tem banco, tem lojas, tem tudo. Tem até uma catedral lá. Porque a palavra deste homem, ela germinou naquele lugar e nós cremos. E a palavra que esse homem me ensinou eu guardo até hoje. É um homem poderoso. Aí a Bíblia diz, ó, sem emoção, meu querido, porque Deus separa a emoção de razão. Aí diz, ó, alma e espírito juntas e medula. E aí? Que dia que você já ouviu falar que um doutor, um médico dividiu juntas e medula? Não tem como, meu amigo. Só a palavra de Deus. Isso é só para você ver que o que Deus fala é real. Se Deus falou para você que vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua vida. Você só precisa entrar no descanso dele, meu amigo. Você só precisa entrar no descanso dele. Só obedecer. Só obedecer o comando. É para poder jejuar? Vamos jejuar. É para poder orar 3 horas da manhã? Vamos orar 3 horas da manhã. É para fazer uma vigília? É para fazer uma vigília? Vamos fazer uma vigília. É para ir no monte de madrugada? Vamos no monte de madrugada. Ainda não, calma, espera. Mas vai chegar o dia. É pra vir aqui em cima da laje nesse calor terrível, meu Deus, que eu tô suando todo. Pregar o evangelho, eu prego. Eu prego. Amém? É pra largar tudo e me servir, eu largo. É pra poder ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo, eu ouço a tua, meu Pai. É assim que Deus trabalha, meu amigo. É questão de obediência. É que nem de madrugada, vai lá orar. Aquela voz bem perceptível, quase você não ouve, vai lá orar. 4 horas da manhã, eu já tinha orado meia-noite, eu vou fazer 4 horas lá de novo no altar, pra quê? Tu conseguiu? Enquanto você não veio obedecer o comando... Esse é o repouso, Júnior. Você não teve repouso. Mas às vezes nós somos durão. A gente resiste. Não, o que o bispo está falando, o que o pastor está falando, ele está falando por interesse dele. Ele está falando para a vontade dele. Eu é quem sei da minha vida. Sabe nada, rapaz. Quem sabe da tua vida de fato e de verdade é o Espírito Santo. Aleluia. Ele conhece toda a tua vida, toda a tua história. Verdade. E Ele quer que você entre no descanso dele com a fé. Aí a Bíblia ela te diz lá em Hebreus 4:12. Juntas de medula e apta. O que é uma coisa apta? Ela é apta para mudar a tua vida. Ela é apta para poder mudar a tua vida. Ela é apta para poder transformar a tua vida. Ela é apta para poder abençoar o teu casamento. Ela é apta para poder te instruir. Quando o pastor estiver fazendo uma pregação, tira umas fotos, por favor, porque só ele que tem tirado mesmo pregando. Ela é apta para tudo isso, para te ensinar. Entendeu? Às vezes vocês estão tão com fome de ouvir a palavra de Deus que esquece esse detalhe, né? Aí diz assim, ó. Juntas e medula e apta para julgar os pensamentos do coração. Sabe o que é julgar os pensamentos do coração? Ele sabe o que você está pensando, o que você está resmungando, o que você está questionando. Aí na hora que o pastor, o bispo está pregando, ou a missionária, aí do nada solta um pensamento que você estava pensando.
Falou, como é que ele sabe disso? Não é ele, é o próprio Espírito Santo que está te dando um alerta. Ó, cuidado que você está questionando a palavra de Deus. Cuidado que você está questionando um homem de Deus. Cuidado que você está questionando uma mulher de Deus. Aí diz assim, ó, no 13. E não há criatura que não seja manifesto na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos prestado conta. Ele sabe de tudo, meu amigo. Ele sabia que nós íamos fazer a reunião hoje aqui em cima. Ele, quando eu estava procurando a missionária no descanso de Deus, no sobrenatural, ele sabia que um dia nós íamos pregar o evangelho aqui em cima, na rua Viana do Castelo. Ele sabia que o Dida ia ser o pastor aqui da Viana do Castelo. Ele sabia. Por isso que ele me falou há 28 anos atrás sobre isso. E eu deixei só no pensamento. E se completou quase 28 anos, se cumpriu o quê? O que ele falou. Depois o bispo falou, esse ano ainda Deus vai te trazer a pessoa amada, Deus vai trazer a tua alma gêmea. Como o bispo falou, aconteceu, não é verdade, Rose? Com certeza. E muitas das vezes a gente fica querendo questionar os nossos pensamentos. Questiona em casa, questiona no trabalho, questiona muitas das vezes no culto, mas não questiona o pecado. Ninguém questiona o pecado, né? Sabe por causa de quem não questiona? Porque o pecado é bom. Você sabia que o pecado é bom? Se não fosse, ninguém pecava, né? Nós não pecaríamos, né? Nós não desobedeceríamos. Mas o pecado, ele tem uma consequência muito poderosa. Ele rouba o que você tem. Ele rouba a felicidade, ele rouba a alegria, ele rouba casamento, ele rouba boas amizades. Porque o pecado da fofoca, ele tem esse poder de roubar boas amizades. O pecado da mentira, ele tem esse poder de criar confusão no meio da igreja, no bairro, no meio dos amigos, no meio dos casais. Tem que meter fogo nesse desgraçado, rapaz. Essa peste que se chama capeta tem que ser queimada. Deus te deu poder para isso. Deus deu poder para tu meter fogo. Quando vir esses pensamentos, você tem que falar, melhor queima esse desgraçado. Não. Rasga ele com a espada. Rasga ele com a espada dos teus anjos. Rasga a mente dele. Taca fogo nele de dentro para fora, meu Senhor. E como você fala, a Bíblia diz que acontece. Você sabia? É verdade. Está escrito lá em Isaías. Como eu pensei, acontecerá, e como eu determinei, se efetuará. Você tá vendo porque ele bota dúvida? Você tá vendo porque ele bota fofoquinha, mimimi? Justamente para poder enfraquecer a tua fé, enfraquecer a tua vida com Deus. Amém? Esse é o discurso de hoje que nós ensinamos você. Amém. Nós vamos